Então, gente, olha só, o que a gente vai estudar aqui hoje? O que nós vamos conversar, né? Não é só estudar, mas é também conversar. Nós vamos falar sobre a respiração, especificamente para o trombone de pistos, tá? Que é, assim, o que eu acho fundamental pra gente. Opa, peraí que tem mais um entrando. Vamos só liberar aqui. Vamos lá. Aí, entrou. Então, a gente vai falar especificamente da respiração para o trombone de pistos, ok? E então, vamos lá, dar sequência. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre como a respiração funciona, o que a gente precisa pensar quando vai respirar especificamente para tocar, porque é diferente a maneira que a gente respira no dia a dia para sobreviver e a maneira que a gente vai respirar para tocar. E como que a gente pode estudar respiração para tocar trombone de pistos, né? Tem um cidadão aqui que está conosco, o Fábio, que ele não toca trombone, ele toca tuba, mas ele, na boa vontade, quis vir aqui para estudar com a gente também. E algumas coisas que a gente fala aqui se aplica também para ele, mas algumas coisas é diferente, o instrumento dele é bem maior, né? A maneira de pensar no ar é diferente. Mas a gente vai falar aqui então focado no trombone de pistos. Então, seguindo aqui, o que é respiração? Basicamente, é o simples ato de encher os pulmões inteiros e soltar todo o ar acumulado. E veja que inteiros é o ponto. Por que inteiros? Porque a gente não respira enchendo o nosso pulmão inteiro. Quando a gente nasce, a gente até usa o pulmão inteiro. Quando a gente nasce tudo perfeitinho, né? A gente nasce da maneira que Deus fez, ali tudo funcionando como tem que ser. Depois que a gente vai envelhecendo e tal, que aí a gente vai meio que se estragando, né? Entre aspas, uma brincadeira, mas a gente vai acabando que saindo dessa naturalidade. E a gente começa, então, a respirar de maneira errada, que é o quê? De maneira mais econômica. Por quê? Você nasce com tudo funcionando como tem que ser. Conforme você vai vivendo, o teu corpo ele está sempre preocupado em poupar energias. A preocupação do corpo humano é sempre de poupar energia. Então, o que ele faz? Ele percebe que se ele reduzir a quantidade de ar que você pega, ele vai poupar um pouco de energia. É natural do corpo humano, ele sempre é meio preguiçoso, isso é natural. E aí a gente para então de respirar usando todo o nosso pulmão e acaba ficando do jeito que a gente usa no dia a dia. Só que aí quando a gente vai tocar, a gente precisa resolver isso. Quando a gente vai tocar, a gente precisa então aprender de novo a usar todo o nosso pulmão que a gente nasceu usando e paramos de usar, tá? Então, seguindo, como o ar entra no corpo humano? Isso é uma coisa muito importante. Por que muito importante? Porque a gente não pensa nisso. A gente não pensa na parte anatômica, né? Como que o ar entra no corpo da gente, como que a gente tem que fazer, né? Enfim, tudo mais. A parte realmente biológica. Então, isso é uma coisa que é pouco falado e eu acho muito importante a gente entender isso e visualizar para poder respirar no nosso dia a dia trombonístico, vamos dizer assim. Então tá aqui, ó. O cérebro manda um impulso nervoso para o diafragma. Nós vamos falar sobre diafragma, que vai ser, na verdade, o que mais vai gerar assunto aqui hoje. O diafragma desce comprimindo as vísceras e os órgãos que fazem a digestão. O pulmão dilata, pois o diafragma liberou espaço para isso. O ar entra pelas nossas narinas automaticamente. Então vamos lá, parte por parte. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando você respira, sabe quando você faz assim, ó? Respira, seja pelo nariz ou pela boca. Vamos todo mundo fazer junto. Pode, deixa o microfone fechado mesmo, vocês fazem junto comigo, ó. Quando vocês fazem isso, a gente tem a sensação de que a gente está puxando o ar, né? Como se ligasse tipo um compressor de ar e, ó, dá essa sensação, né? Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Eu aprendi isso no ensino médio e eu lembro até hoje que foi uma aula num laboratório de biologia e eu pensei, no dia daquela aula eu pensei, eu vou usar isso aqui na música. E dito e feito. Foi uma coisa que me ajudou muito a entender isso. O que acontece na verdade? O nosso cérebro, ele manda impulsos nervosos, né, sinais, comandos para todos os órgãos do corpo. Por exemplo, por que eu consigo movimentar o meu dedo assim, ó? Por que eu movimento a minha mão assim? Porque o meu cérebro mandou um sinal para aqui, para a mão, e ela se movimenta. Agora, o que acontece? O cérebro então manda um sinal para o diafragma. O diafragma ele não é nada mais nada menos do que um músculo, certo? Então ele manda
esse sinal para o diafragma e o diafragma abaixa. Ele vai, de fato, descer. E quando ele descer, como está escrito aqui, ó, ele vai comprimir, ou seja, apertar as vísceras e os órgãos que fazem a nossa digestão, intestino, estômago, fígado, tudo mais, e vai meio que socar tudo lá para baixo. E quando ele faz isso, automaticamente o nosso pulmão vai começar a dilatar. Vai liberar espaço e ele vai começar a dilatar. Como se fosse uma mola assim que faz ele aumentar de tamanho. E quando ele aumentar de tamanho, automaticamente o ar vai entrar pelo nosso nariz ou pela nossa boca. Aí a gente que controla isso. Mas é uma coisa automática. Quando o diafragma descer, e o fato dele descer vai fazer os nossos pulmões dilatarem e aí o ar entra. É uma coisa muito louca. Quando a gente entende isso, é muito louco porque de fato a sensação que a gente tem é que a gente está engolindo. Parece que você está puxando, ó. Mas não tá. Não tá. É a sensação que a gente tem, mas não é isso que acontece. Então, vamos seguir aqui. Como devemos respirar? Simples. Abra bem a boca. Pense num som da sílaba O para dentro. Quem é meu aluno está cansado de ouvir isso já e vai continuar cansado enquanto estiver fazendo aula comigo. Pense em jogar o ar para a barriga. Pensar. O ar não vai para a barriga. O ar vai para os pulmões. Não tem como ter ar no intestino, no estômago. Não tem como, né? Mas a gente tem a sensação de que o ar vai para a barriga. Precisamos ter essa sensação. Use o apoio do diafragma, coluna reta, de pé, com a postura natural do corpo, aqui ó, coluna reta, né? Não vamos ficar assim, nem assim arcado, né? Coluna reta mesmo. E as costas não podem estar encostadas e apoiadas em nada. Então, às vezes, não é bom você fazer, por exemplo, dirigindo, que você está com o corpo apoiado no banco, tem o cinto aqui que está te amarrando, vamos dizer assim, né? Então, falando aqui parte por parte, abra bem a boca. Cuidado quando vocês forem abrir muito bem a boca, pra vocês não fazer careta. Não é pra vocês fazer, não é isso não, tá? A ideia é só você abrir de maneira natural. Ó, dessa forma. Então, imagina que o bocal tá aqui e você... que não é o que muita gente faz. Muita gente, na verdade, respira só pelo cantinho da boca. Até o pessoal ensinava isso no GEM, antigamente, né? Na época que chamava de escolinha. Falava, não, respira só pelo cantinho da boca, ó. Assim, ó. É totalmente ineficiente. A gente não vai conseguir pegar a quantidade de ar que precisa. Isso é impossível. Então, a gente abre bem a boca para liberar espaço e o ar entrar, né? Só que tem um porém. Só abrir a boca não adianta. Porque eu posso abrir a boca e fechar minha garganta. Quer ver, ó? Vocês viram como eu abri a boca? Ó? Abri assim. Mas olha o som. Parece que eu vou engasgar. E eu vou mesmo. Se você respira desse jeito, você vai acabar engasgando. O que você está fazendo? Você está fechando a tua garganta. A gente tem essa habilidade. Não me pergunte como, que eu não sou especialista em anatomia. Mas a gente consegue fechar aqui a nossa garganta como se apertasse, como se fosse uma mangueirinha. Imagina que você pega uma mangueira e comprime assim o meio dela e não deixa a água passar. Aí a gente faz isso com a nossa garganta. Então a gente precisa, além de abrir a boca para respirar, abrir a garganta. E como que a gente abre a garganta? Pensando no som da sílaba O para dentro. Então, todo mundo vai fazer junto aqui, do jeito que vocês estão aí, com o microfone fechado mesmo, mas vocês vão fazer junto. Ó, falem O, ó. O. Tá vendo como que vocês estão falando? O. Agora pensem nisso para dentro. Imagina que você vai falar o para dentro, ó. Em vez de falar O, você vai fazer... Vocês vão ver que vocês vão escutar esse som de O, mas é só vocês que escutam. Ninguém mais pode escutar. Você não pode fazer isso assim num barulho muito alto, pode fazer... Não, que aí você tá fechando a garganta do mesmo jeito. Você vai acabar se engasgando. Então é só você pensando num som de O para dentro, abrindo a boca e aí abrindo a garganta junto. Dessa forma, você vai conseguir otimizar a sua pegada de ar, vamos dizer assim. Então vamos todo mundo fazer junto, ó. Assim, ó. Isso, tem uns aí que estão com câmera aberta, eu tô vendo que vocês estão fazendo bem, exatamente. Inclusive, eu convido a todos a deixar a câmera aberta. O microfone, como eu falei no início, é interessante deixar fechado para não dar microfonia, mas quem puder deixar a câmera aberta também é muito bacana. Então, questão do som de O para dentro é isso. E pensar em jogar o ar para a barriga, que é o ponto, né? Porque, como eu disse, o ar sempre vai para os pulmões.
Mas aqui eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Tem bastante aluno meu aqui que veio participar, alguns não são. Mas o que eu sempre falo? Imagine uma garrafa PET. Você pega essa garrafa PET, põe ela na torneira e ela vai encher. A água vai cair e vai encher a parte de baixo primeiro, que a gravidade vai puxar a água para baixo, e conforme vai enchendo, a água vai subindo até transbordar a garrafa, certo? Não é mistério para ninguém isso. Na nossa respiração, nós temos a capacidade de inverter. Nós temos a capacidade de meio que tampar a parte de baixo da garrafa e encher só a parte de cima, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. É assim que vocês estão respirando agora. Vocês estão aí sobrevivendo, né? Estão respirando enquanto a gente está fazendo aula. Vocês estão respirando assim, só enchendo essa parte de cima aqui do pulmão de vocês. Ó, essa pequena parte aqui de cima. Mas como que vocês fazem isso? Tampando, meio que comprimindo a parte de baixo e não deixa o ar ir para lá. Então, quando a gente usa a respiração da forma correta e enche o pulmão inteiro, a sensação que a gente tem é que o ar vai para a barriga. Entende? Quando você pensa em abaixar o diafragma, comprimir os órgãos que fazem a digestão e dilatar o pulmão por inteiro, encher ele por inteiro, a sensação é que o ar vai para a barriga. Por quê? A nossa barriga vai para frente. Ontem eu estava dando aula para o Alex e a gente falou disso aí, né, Alex? Acho que você lembra que a gente falou sobre que quando você faz isso, a tua barriga vai para frente, né? Ela acaba fazendo, você acaba ficando meio que barrigudinho. Aí quando você relaxa, lógico que ela volta para trás. Mas a gente vai desenvolver esse movimento de ir para frente e para trás com a barriga, tá? Daqui a pouco a gente vai visualizar um pouco mais essa questão do diafragma. Então, seguindo aqui, aí como a gente falou, né? Coluna reta, de pé, com a postura natural. Pode fazer sentado também, tá, gente? Só que se for fazer sentado, você não pode estar encostado aqui, ó. Aí tem que chegar para frente, né? Chegar o quadril para frente e ficar com a coluna reta. Eu não gosto, é uma particularidade minha. Eu gosto de tocar em pé, eu gosto de fazer tudo de pé, mas é pessoal meu. Quem quiser pode fazer sentado também, só que tem que tomar cuidado com a questão das costas. Tipos de respiração que existem. Esse assunto aqui é muito bacana. Porque entra um pouco no que eu acabei de falar, que vocês agora, a gente, eu também me incluo nisso, para sobrevivência, a gente está usando só a parte de cima do pulmão. Isso é o que nós chamamos de respiração alta, né? Assim como está escrito aqui, ó, respiração alta. Só que existem então 3 tipos, como vocês podem ver, respiração baixa, média e alta. E a respiração que a gente tem que usar para tocar é a respiração baixa. Por que respiração baixa? Porque ela vai usar a parte de baixo dos nossos pulmões. Que aí a gente vai encher o pulmão por inteiro. E aí acaba que acontece de uma maneira muito natural. Quando você encher a parte de baixo dos teus pulmões, automaticamente, ela estando cheia, você vai encher a parte de cima. Aí vai funcionar igual a garrafa PET. Vai encher a parte de baixo da garrafa. Se você deixar a torneira ligada, a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até encher a garrafa inteira. É isso que a gente tem que buscar. Você vai encher então a parte de baixo, pensando nessa respiração baixa, a tua barriga vai dar aquela estufadinha, você vai ficar meio barrigudinho, e aí quando acabar o espaço na parte de baixo do pulmão, ele automaticamente vai começar a encher em cima também. O que não pode é encher só em cima e esquecer de baixo, tá? Para começar a entender o conceito de respiração para o instrumento musical, devemos pensar na respiração baixa, pois tem maior capacidade de armazenamento de ar. Só para vocês terem uma ideia, eu não lembro exatamente os números, talvez eu esteja um pouco equivocado, mas a proporção é mais ou menos essa. Na respiração alta, eu acredito que a gente deve usar aí na faixa de 10, 15% da nossa capacidade de ar, é muito pouco. A respiração média, se não me engano, que seria mais a parte do meio aqui, né? Vai usar aí talvez, sei lá, 30%, 40%. Como eu disse, eu posso estar errado nos números, mas a proporção é mais ou menos essa. E na baixa, vocês vão usar talvez de 60% até 80% da capacidade de ar. Então, como todo mundo aqui toca trombone, com exceção do Fábio que toca tuba, que está mais ferrado que todos nós juntos, precisa de muito ar. Precisa de muito ar mesmo. Às vezes a gente não visualiza isso, porque o nosso instrumento está todo enrolado, né? Mas vocês imaginam pegar o trombone, ou até a tuba mesmo, e desenrolar esse mundaréu de tubo e fazer um único tubo compridão. Imagina o tamanho que vai ser. Aí vocês vão ver quanto ar vocês precisam de fato, né? Igual o Fábio falou aqui, isso mesmo, precisa usar as 3, cerca de 98%. Então, de fato, é como ele disse, as 3 é usar de baixo, no meio e em cima, encher o pulmão inteiro. Para usar a respiração baixa, precisamos dominar o movimento do diafragma, que é o que a gente falou agora há pouco. E vamos falar mais ainda. O diafragma, gente, é tudo.
A gente vai entender tudo isso aqui, vocês vão entender como que funciona ele. Eu tô desmistificando algumas coisas, porque eu já vi muita gente falar assim, enche o diafragma. Como é que vai encher o diafragma? O diafragma não é uma bolsa de ar. Bolsa de ar é o pulmão, o diafragma é só um músculo. Igual aqui, ó, isso aqui é um músculo também, pequeno no meu caso, mas é um músculo. Do mesmo jeito que isso aqui é um músculo, o diafragma também é um músculo, tá? Então, a gente nunca vai encher o diafragma, ele vai só movimentar. E a gente então precisa dominar esse movimento dele. E é um caminho árduo, árduo pra caramba. Quando usarmos a respiração baixa, tá escrito errado ali, tá escrito baixo, ao encher toda a parte de baixo do pulmão, automaticamente vamos encher a parte de cima. Então, a gente vai encher a parte de baixo, como eu falei. Terminando de encher a parte de baixo, o ar vai vir para a parte de cima também. Observação, não podemos encher a parte de cima sem encher a parte de baixo. O pulmão precisa ser enchido por inteiro, que eu acabei de falar agora há pouco. Então, seguiu. O diafragma é um músculo estriado esquelético que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica. Tem forma de cúpula e desempenha papel fundamental na respiração. Né? Mensaginha do Google pra gente aqui. Eu não tinha uma definição muito exata para passar para vocês, então peguei a definição do Google. Agora tem 3 vídeos aqui de shorts do YouTube que eu quero mostrar para vocês. Eu vou só parar de apresentar a tela, eu vou ter que começar a apresentar de novo. Deixa eu só abrir esses vídeos aqui rapidinho, gente. Eu já, na verdade, já deveria ter aberto antes. Eu dei bobeira. Ontem mesmo eu estava planejando aqui, eu falei, não, vou abrir esses vídeos antes. Mas, tudo bem. Acontece esses imprevistos mesmo. Às vezes, reunião ao vivo, né? Só abrindo aqui. Então vamos lá. Ele tá puxando aqui rapidinho, gente. Só ele carregar. O computador tá sobrecarregado. Estou com a gravação de tela, o PowerPoint, a reunião. Bastante coisa. Vamos lá. Aqui, ó. Vou compartilhar dessa forma aqui que acho que fica mais fácil. Só confirme para mim se está aparecendo a minha tela aí para vocês. Tá aparecendo? Tá. Deixa só ele carregar aqui os 3 vídeos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um de cada vez, senão vai demorar muito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, não está aparecendo minha tela. Olha essa animação do movimento do nosso diafragma, pulmões e coração. Quando nós inspiramos... Rapidinho. Então tá aparecendo aqui para vocês? Apareceu aqui o vídeo? Né? Eu tô mudando aqui, eu sei, mas aparece o vídeo para vocês, né? Então tá bom. Então, ó, aqui tá os 2 pulmões, aqui o coração no meio. E isso aqui, ó, é o diafragma. Olha que legal. O diafragma, esse músculo grande abaixo do pulmão e coração, se contrai descendo, enquanto na expiração ele relaxa subindo. Quando ele desce, ele abre espaço na cavidade torácica, mas aumenta a pressão na cavidade abdominal. Portanto, ficar preso na inspiração e manter uma contração prolongada do abdômen pode imprimir uma tensão muito grande no nosso assoalho pélvico e nos nossos órgãos. Solte o ar completamente e lembre-se de não trancar a respiração durante o exercício ou um esforço muito grande. Isso. Então, vocês conseguiram ouvir? Ou não? Não? Putz, fiquei aqui parado. O áudio do YouTube não. Não pegou? Não, tranquilo, tranquilo. Era irrelevante. Mas então, ó, olha só. Aqui tá os pulmões, o coração e aqui o diafragma. Vocês podem ver que o diafragma, ele desce, que é o que a gente falou no início da aula, aquele impulso nervoso que o cérebro manda pro diafragma, ele vai descer e automaticamente, ó, vai liberar espaço para os pulmões. Ele subiu, ó, vai descer agora. E quando ele descer, ó, o pulmão dilata. E nesse momento, o ar, então, entra dentro da gente.
né? Parece meio esquisito pensar nisso. Mas então, é o que eu falei, não é muito aquela questão de você puxar o ar, você não está puxando o ar. Você está abaixando o teu diafragma e liberando espaço. E para não criar um vácuo, aí entra um pouquinho de física, aí a questão de pressão e tudo mais, o ar vai acabar entrando. Beleza? Então vamos passar aqui agora para o outro vídeo. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Próximo vídeo. Tava aqui o link dele. Vai, rapaz. Não me deixa confundido e envergonhado agora não. Vai. Isso. Esse aqui. Ué, não deu? Será que não deu? Tá, merda. Tranquilo. Gente, deixa eu só parar essa apresentação e vou apresentar de outra forma, vai ficar mais fácil. Que aí eu consigo mudar aqui de tela, vai ficar melhor para vocês verem. Só um instantinho. Esse é o problema de reunião ao vivo, né? Às vezes acontece algumas coisas que a gente não está esperando. E a gente programa tudo para acontecer da melhor forma possível, mas enfim. Acontece. Já estou compartilhando aqui de novo, já vai aparecer aí para vocês. Só um instantinho. Acho que agora ele pegou. Ah, não. Esse aqui eu acho que não vai precisar. Esse aqui não vai precisar. Vamos pular esse. E vamos já para o terceiro. É o terceiro que eu quero mostrar para vocês. Vocês falaram que não conseguiram ouvir, né? Então, como vocês não conseguem escutar, não tem problema. A gente vai direto para o outro. Esse era um rapaz falando, explicando alguma coisa sobre de respiração diafragmática, mas não se aplica muito a músicos. Né? É mais assim para relaxamento, essas coisas. Não é exatamente o que a gente quer. A gente tem que estar relaxado, sim, mas é um pouco diferente a visão. Deixa eu só carregar aqui. Ó, dúvidas sobre como é o diafragma. Tô fazendo propaganda de canal não, viu? Nem sei de quem é esse canal aqui. Pesquisei esse vídeo no YouTube, esses vídeos, né? Encontrei. Achei bacana e... Ó. Estão conseguindo ver? Estão, né? Espero que sim. Isso, lá é... Aí, ó. Então, ó, gente. Aqui o diafragma. Só pra gente ter uma outra visão, né? Pra visualizar aqui como funciona. As costelas, né? O pulmão fica aqui dentro. Ele não tá mostrando, mas o pulmão fica aqui. E o diafragma é isso aqui, ó. É só essa película, vamos dizer assim, que separa o sistema respiratório, né, os pulmões, coração, da parte da digestão. E é isso aqui então que vai abaixar, do jeito que a gente viu lá naquele vídeo. Beleza? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá fazendo sentido isso para vocês? Isso é uma coisa que não é comentado. A gente escuta muito falar sobre respiração, mas eu pelo menos acho muito importante entender como que isso funciona de fato. Entender essa questão do movimento do diafragma, entender que não é a gente que engole o ar, que puxa, né? Isso para mim fez uma diferença muito grande quando eu aprendi isso. Então, eu acho que agrega muito valor a gente visualizar isso aí. Então, aqui ó, o diafragma vai abaixar e quando ele abaixar, os pulmões vão então dilatar e o ar vai entrar automaticamente. Então era só isso. Vamos voltar agora lá para a apresentação no PowerPoint. Era só isso que tinha de link, tá? Podem ficar tranquilos que não vai ter mais nada assim. A gente vai fazer alguns exercícios também juntos. Vou puxar aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Deixa eu só ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar. O som tá bom, gente? O som aí tá chegando bem para vocês? Tá muito forte? Tá muito fraco? Tá bom? Ah, então beleza. Deus abençoe pela ajuda. Vocês têm que me ajudar. Então, vendo a tela, né? Então vamos lá.
Ó, por que não conseguimos dominar o diafragma na primeira aula? Esse é um ponto muito importante. A gente passa essas questões aqui, vocês entendem, né? Quase que na maioria das vezes, vocês sempre entendem e conseguem até já fazer um pouco do movimento, mas a gente não consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Isso que é o difícil. Então tá aqui, ó. Para quem nunca usou de maneira consciente, que a gente sempre usa, vocês estão usando aí agora, só que não é de maneira consciente, tá? No modo automático, vocês têm que jogar para o modo manual. É necessário praticar alguns exercícios por um longo período de tempo até que isso se torne o mais natural possível, tão natural quanto movimentar as pernas ou os braços. Vocês já viram aí, por exemplo, uma pessoa que ficou com o braço engessado, a perna engessada por muito tempo, quando tira o gesso não dá uma sensação esquisita? Parece que não consegue movimentar direito, né? Aquela coisa meio assim. Então, o diafragma é a mesma coisa. A gente nasce usando ele e aos poucos isso vai se tornando mais automático e a gente perde a consciência de como que ele funciona, certo? Então, a gente vai precisar adquirir essa consciência e esse domínio. Só que o problema é, isso só vem com o tempo. Gente, eu comecei a estudar isso em 2019, para vocês terem noção, essa questão do diafragma. Até hoje, eu preciso praticar. Por quê? Primeiro que não está 100% dominado, e segundo que mesmo que estivesse 100% dominado, eu preciso manter. Entende? Então, fica aqui para vocês também. O pessoal costuma sempre perguntar: ah, até quando eu vou ter que ficar estudando isso? Enquanto você quiser ser músico. Quando você não quiser mais ser músico, aí você está liberado, pode parar de estudar. Mas enquanto você quiser estar tocando, né? Isso precisa estar sempre sendo praticado. Meus alunos estão careca de ouvir isso já. Então vamos seguir. Como desenvolver domínio sobre o diafragma? Exercícios musculares para trabalhar a movimentação do diafragma. Tem um exercício que eu passo bastante. Alguns alunos meus aqui já fizeram, né? Fazem também às vezes, eu passo. E eu vou tentar passar para vocês aqui também. Eu não sei se vai dar. Eu tô aqui no meu quarto, o espaço é pequeno. Mas eu vou tentar exemplificar para vocês da melhor maneira possível. Deixa eu trazer o microfone um pouco mais para cá. Então o que acontece? Vocês vão fazer um pouco de exercício só com a barriga, tá? Eu convido vocês a fazerem junto comigo. Fiquem sentados ou em pé, aqui com a coluna reta, os braços mais relaxado possível. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o movimento do diafragma. O que vocês vão pensar? Em empurrar a barriga para frente. Deixa eu tentar liberar um pouquinho de espaço aqui. Eu vou fazer de pé para vocês verem, só para vocês visualizarem. Olha só. Então, ó, tá aqui só para vocês conseguirem me ouvir bem. Estou levantando um pouco o microfone. Então, ó, tá aqui a minha barriga. O que vocês vão fazer, ó? Deixa eu tirar um pouco desse efeito, que acho que está atrapalhando, né? Tirar esse efeito que está ofuscando aqui. Só para facilitar para vocês. Ai, rapaz. Aí. Então, olha só. Tá aqui, ó, minha barriga. Tô puxando aqui a camisa para ficar mais justo. O que vocês vão fazer, ó? 1, 2, 1, 2, 3. Relaxa. Então, viu? A gente empurra a barriga 3 vezes. Na terceira vez, a gente segura. Então, fica, ó, de novo, ó. 1, 2, 1, 2, 3. E relaxa de novo. Nós vamos repetir isso 3 vezes. Mais uma vez. 1, 2, 1, 2, 3. E relaxa. Então, esse é um exercício que todo mundo pode fazer para começar a desenvolver consciência da movimentação do diafragma. Tá? Convido todos vocês a fazerem isso no dia a dia de vocês, praticarem esse exercício no dia a dia de vocês. E depois a gente vai tentando, então, respirar, puxando o ar e fazendo esse movimento. Na hora que você puxar o ar, na hora que você fizer, a tua barriga tem que ir para frente. Laércio já escutou muito isso, Ademir já escutou muito isso, Alex, cansado de ouvir, Paulo eu acho que também, e alguns outros aqui ainda também, né? A gente tem sempre então que pensar nisso. Então vai puxar o ar, quando você fizer isso aqui, ó, a tua barriga já tem que estar indo para frente. É isso que a gente vai buscar ao longo dos nossos estudos, beleza? Seguindo, se vocês forem tendo dúvida, anotem, tá? Anotem que no final a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas. Talvez não dê para atender todas, se tiver muitas,
mas eu vou tentar atender o máximo possível. Movimentar todos os músculos quando respirar. Quando respirar, devemos sentir a barriga ir para frente, além de sentir as costas e os músculos intercostais dilatarem. Então, o que acontece? Você pode pôr a tua mão em cima da tua barriga. Põe aqui as duas mãos, ó, em cima da barriga, né, ou uma só que seja. Isso do jeito que o Ademir tá fazendo ali, ó. Você já coloca aqui. E aí vocês puxam o ar, ó. Quando puxar, a tua mão tem que ir pra frente. Você tem que sentir a tua mão movimentar. Se não movimentar, é porque tá fazendo errado. Então, ó, solta o ar, solta tudo para relaxar, ó. A tua barriga entrou. Agora você puxa e a barriga tem que dilatar. Isso. Aí você tem que sentir a tua mão mexendo. E não só a mão, porque lembra que a gente falou que a gente precisa encher tanto a parte de baixo quanto a parte de cima? Então vai encher aqui embaixo. E quando aqui embaixo terminar, automaticamente as costelas vão dar uma leve mexidinha. O que não pode acontecer é aquele, né? Subir assim os ombros, fazer igual o Lobo Mal faz no desenhozinho do Três Porquinhos, né? Que ele vai dar aquela inchada toda aqui em cima, né? Aquela respiração mais errada que existe, né? Você vai então movimentar a tua mão, a barriga vai encher, vai movimentar, e aí depois começa a movimentar um pouco as costelas aqui em cima e as costas, que é o que está escrito ali como músculos intercostais. As costas aqui, ó, você vai sentir suas costas dilatando. Quando vocês começarem a fazer muito exercício de respiração, quem já faz sabe, até as costas começam a doer. Vocês vão pensar que é porque, eu tô fazendo de pé, não tem nada a ver. É que você está movimentando esses músculos. Isso aqui tudo é músculo, gente. Ó, tem músculo aqui, tem músculo aqui, tem músculo na barriga, tudo isso aqui é músculo. E do mesmo jeito que esse músculo aqui cansa quando você vai lá na academia pegar peso, esses aqui também vão cansar, também vão, de certa forma, fazer um tipo de atrofia ali, enfim, e vai dar essa sensação de dor. Mas você vai praticando, isso vai se tornando cada vez mais natural para você vai começar a usar todos esses músculos. Até por isso que a gente não pode ter tensão quando vai estudar respiração. Porque se você tensiona esses músculos, eles vão ficar todos enrijecidos, o pulmão vai tentar dilatar e não vai conseguir, porque os músculos estão travando ele. Você precisa estar o mais relaxado possível para o pulmão dilatar e esses músculos movimentarem de maneira tranquila. Vamos seguir. E aqui é o ponto mais legal que eu sei que todos vocês odeiam. Principalmente quem estuda comigo. O Laércio já tá dando risada ali, porque ele não aguenta mais escutar tic, 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 tic. Né? O Ademir, então, meu Deus. Todos os exercícios devem ser feitos com metrônomo. O ser humano naturalmente não consegue manter uma pulsação frequente por conta própria. Fazer sem metrônomo, o exercício perde todo o seu sentido. Por quê? A gente não consegue, gente, manter uma métrica. A gente até consegue fazer assim, quase que 100%. Mas vocês querem ver um teste? Todo mundo depois vai lá no canal no YouTube da Orquestra Rims, que eu acho que todo mundo aqui já escutou ou já ouviu falar, e vocês vão ver que eles tocam os hinos quase a nível profissional. Né? Muitos irmãos que estão lá não são profissionais, mas estudam muito e eles ensaiam pra caramba para fazer aquelas gravações. E o resultado é o resultado, vamos dizer assim, quase que perfeito. Seria um sonho ter aquilo dentro da igreja todo culto. A gente, né? Quem sabe um dia, não sabemos. Mas vocês podem cronometrar o tempo que dura cada estrofe. Pega um hino que tenha 3, 4 estrofes. E vocês vão ver que cada uma das estrofes que eles tocam no mesmo vídeo, no mesmo momento, cada uma das estrofes às vezes fica 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos. Ou às vezes até 2. Então vocês veem que é uma coisa natural. E não, isso não está errado, tá? Não é uma coisa assim que tem que ter o mesmo tamanho. Não. A música também caminha. A música não é só matemática. Ela é a questão métrica, mas tem também a questão sentimental. Porém, entretanto, todavia, nós, naturalmente, a gente tem dificuldade de fazer 1, 2, 3, 4. Isso é difícil pra caramba para algumas pessoas. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Né? O Laércio, por exemplo, quando começou a fazer aula comigo no GEM, não teve problema com o metrônomo. Os problemas dele foram outros. Mas seguir o metrônomo, graças a Deus, para ele não foi problema. Para outros alunos já tem mais dificuldade e precisa cair matando em cima disso. Porque senão vai estar jogando a sujeira para debaixo do tapete e uma hora vai aparecer. Quando você levantar o tapete, vai dar toda aquela sujeirama lá. Então, a gente precisa estudar com o metrônomo para aprender a desenvolver a pulsação. Ó. 1, 2, 3, 4. Às vezes tem pessoas que vão fazer isso e fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba que acelera demais ou até atrás. Fica 1,
2, 3. Não pode. Né? Quer fazer lento? Então vamos fazer tudo lento. 1, 2, 3. Vamos fazer rápido? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Por quê que a gente tem que fazer isso para respiração? Porque os exercícios de respiração são feitos todos com metrônomo. Todos vão ser feitos assim, tipo, puxa em 4 tempos e solta em 4 tempos. Puxa em 3 tempos e solta em 6 tempos. Como é que você vai fazer puxar em 3 se você tem dificuldade de fazer a pulsação de 3 tempos? Você precisa conseguir fazer certo? Então, precisa estudar com metrônomo. Ah, tem dificuldade com metrônomo. Estuda outras coisas. Estuda solfejo, pega o bona, para quem é músico antigo e tem o bona, pega o bona e vai solfejar o bona com metrônomo. Não tenho bona, sou mais novo. Pega o próprio inário, vai solfejar os hinos com metrônomo. Pega o método, pega as lições mais fáceis do método e vai solfejar aquelas lições. Como muitos dos meus alunos aqui, eu já fiz e às vezes faço frequentemente solfejar lições ou até hinos para continuar trabalhando isso aí. Tá? Isso é muito importante. Então a importância do tacometrônomo é o que a gente já falou, né? Aprender a. Ah, não, isso aqui é um outro ponto importante, né? Que é desenvolver pulsação interna, a gente já falou, mas aprender a ouvir, ou seja, prestar atenção enquanto toca ou respira. Saber a hora certa de começar o exercício ou até de tocar. Por exemplo, isso eu falo bastante com o Paulo. Né? O Paulo faz aula comigo na terça-feira, hoje seria o dia da aula dele, mas essa live aqui já está valendo pela aula dele. Mas eu falo isso bastante com ele, até com outros também. A gente precisa, quando põe o metrônomo para bater, você tem que saber ali a hora que você vai entrar. Você não pode só botar o metrônomo para bater e tocar de qualquer jeito. Não adianta, né? Então pensa assim, imagina que o metrônomo é como se fosse um músico tocando do teu lado. Imagina que você me chamou para tocar com você na sua casa e o metrônomo tá lá batendo desculpa, e eu tô lá e eu vou tocar com você. Para eu tocar com você, você vai ter que me ouvir e eu vou ter que te ouvir. Então, pra gente tocar junto. Imagina que o metrônomo é um outro músico, só que ele não tem a capacidade de te ouvir para ir com você, porque ele é um robô. É você que vai ter que ouvir ele, né, ouvi-lo e caminhar junto com ele. E sempre que você for começar um exercício de respiração com o metrônomo ou até tocar com o metrônomo, escuta primeiro o metrônomo, né? Eu até tenho um vídeo no meu canal falando um pouco sobre isso, mas a gente já demonstra aqui rapidinho. Eu estou pegando o celular porque o metrônomo está aqui. Então, por exemplo, 60 BPM. Tá aqui a pulsação. Estão ouvindo o metrônomo, né? Então vocês estão ouvindo. A gente primeiro internaliza a pulsação. Antes de começar a tocar, ou solfejar, ou fazer o exercício. Internaliza, ó. Já tá aqui na cabeça. Agora você conta alguns tempos em branco para poder começar. Vamos supor que eu vou fazer um exercício de respiração. Então o que, que eu faço? Eu puxo um pouquinho de ar, solto para relaxar, e aí escutando o metrônomo eu começo. Ó. Relaxei. Se você acerta o primeiro já com o metrônomo, facilitou. A chance de errar depois é bem menor. Vou tocar com o metrônomo, mesma coisa. Escuta, internalizou, solta o ar. Aí você conta, por exemplo, 3 tempos em branco. E no quarto tempo você respira. Então seria tipo 1, 2, 3. E aí toca. Né? Essas são maneiras de você poder caminhar junto com o metrônomo. Quem tiver muita dúvida em relação a isso, gente, me procura depois. Mas tem vídeo no meu canal falando sobre como tocar com o metrônomo. Eu acho que vai dar um norte para vocês nesse sentido, para quem tiver dúvida. Mas acho que vocês não vão ter, não. A maioria já está bem tranquilo com isso. Lista de exercícios sem instrumento. Então, exercícios de respiração que vocês podem fazer. Né? Puxa em 4, solta em 4, 8 vezes. Ou seja, repete esse processo de puxa em 4, solta em 4, 8 vezes. Esse é um exercício. Todo mundo aqui está careca de saber dele. Puxa em 4, solta em 4, puxa em 3, solta em 3, puxa em 2, solta em 2, puxa em 1, solta em 1 e repete do início, né, 2 vezes. Também é um exercício que a gente faz. E outros aqui, como vocês podem ver, né? Esse terceiro aqui que é parecido com o segundo, que é puxa em 4, solta em 4, puxa em 3, solta em 4, 2, 4, 1, 4 e repete. E tem outros ainda. Esses dois aqui de baixo são o que a gente chama de hiperventilação, aqueles que você vai dar mais tontura, né? Ele dá mais cansaço. Não pode fazer muito assim todo dia, diretão, que é perigoso. Eu recomendo mais vocês fazerem esses 3 aqui primeiros. E esses 2 últimos aqui, puxa em 2, solta em 2 e puxa em 1, solta em 1. Fazer isso aí, sei lá, 3, 4 vezes na semana, mas focar mais nos outros, porque isso aqui exige um pouco mais da gente.
tá? E sempre pensando em encher tudo e soltar tudo. Tem que ser meio extremista nisso aí, tá? Vocês não podem, na hora de puxar, deixar sobrar espaço, e na hora de soltar não pode faltar. Tem que ser sempre de 100% a 0, de 0 a 100, de 0 a 100, tá? Vamos fazer aqui só vocês fazem junto comigo, só pra gente não ficar com gostinho, né? Ó, então o metrônomo em 60. Não lembra, coluna reta, todo mundo aí reto. Se puder ficar de pé, fica. Se não puder, sentado mesmo, coluna reta. Os braços relaxados, não fique com a mão no bolso, dedos entrelaçados, nada disso. Na posição natural do corpo. Vamos fazer esse terceiro exercício aqui, ó. Puxa em 4, solta em 4. Puxa em 3, solta em 4. Puxa em 2, solta em 4. Puxa em 1, solta em 4. E aí repete daqui de novo. Ó. 4, 4, 3, 4, enfim. Vocês já conhecem. Vamos lá? Vamos soltar o ar e vamos começar juntos, ó. Solta tudo, relaxa. Vamos começar. Vocês conseguiram? Não conseguiram? Como é que ficou aí? Né? Para quem não conseguiu, vocês vão praticando aí depois. Lembrem sempre de colocar a mão aqui na barriga e sentir a barriga movimentando, tá? O princípio é o mesmo para todos os exercícios. Sair de vazio para totalmente cheio e assim por diante. Ó, tá me avisando aqui que a gente tem mais 15 minutos com a chamada. Então, se acontecer da chamada cair, eu vou mandar o link de novo lá no grupo de uma chamada nova só para a gente concluir, tá? Mas eu vou tentar finalizar antes das 9 horas mesmo, para a gente não ter que fazer uma segunda chamada. Então vamos lá, estamos partindo para o fim já. Esse aqui, ó, gente, é um exercício com o instrumento, tá? Eu até pedi para alguns estarem com o instrumento aí, eu ia falar para todo mundo no grupo, acabei esquecendo. Então o que acontece? Acho que vocês conseguem enxergar aqui bem tranquilo, mas então vocês podem ver aqui, ó. Oh, meu Deus, cadê a setinha? Cadê a setinha aqui? Desculpa, gente, deu uma travadinha aqui. Ai, meu Deus. Aí, voltou. Desculpa, meu mouse aqui deu uma bugada. Então vocês podem ver, ó, que esse xizinho, ele tá dizendo aqui, ó, sem válvulas. Então, ou seja, sem apertar nada. E o quadradinho tá dizendo aqui todas as válvulas abaixadas, os 3 pistos abaixados. Esse exercício aqui é para tuba. Foi o professor Cleves Zavato que me passou. Eu já mandei um vídeo dele de respiração, acho que para todos vocês. Todo mundo aqui que é meu aluno já assistiu um vídeo dele falando de respiração. O Fábio é aluno dele. E esse exercício aqui, então, foi ele que me passou. Então, o que a gente vai fazer? Ó, metrônomo em 40. Se vocês estiverem com o instrumento aí, peguem. E para fazer junto comigo, a gente vai fazer aqui não ele inteiro, porque é muito longo, mas só o comecinho aqui para a gente começar. Então, ó, o metrônomo em 40. Deixa eu pegar aqui meu trombone. Nós não vamos tocar, é só realmente respiração. Então, vocês estão vendo ali, cada uma dessas figuras equivalem como se fosse uma semínima, né? Um compasso 3x4 como se fosse uma semínima. Então, quando tem o xizinho, a gente vai soltar sem apertar nenhum pisto. Quando tem o quadradinho, a gente solta com os 3 pistos abaixados. Metrônomo em 40, é bem lento mesmo, ó. 3, 4. Puxa em 1, solta tudo e puxa, ó. Agora baixa. E assim você vai variando. Você vai realmente lendo ali como se estivesse tocando, como se estivesse lendo o inário, como se estivesse lendo um método, alguma coisa. E aí você vai sempre pensando em encher tudo e soltar tudo. Não pode reter ar dentro da gente. Tem que soltar tudo. E pensando em muita pressão. Igual ele fala aqui, ó.
Tá escrito aqui, ó. Exale através do instrumento, respirando sempre profundamente, movimentando sempre muito ar. Então não pode ter pouco ar dentro do instrumento, tem que ser muito ar. Eu até usei pouco ar aqui, poderia ter usado mais ar, tá? Então vamos seguir. Agora, gente, eu vou revelar um grande segredo para dominar a respiração e todas as outras técnicas instrumentísticas. Qualquer outra técnica, gente. Esse é o segredo, assim, que, porra, quem sabe disso aqui chega em lugares que os outros não chegam, tá? Realmente uma técnica, para alguns é secreta, para outros já sabem, mas é um segredo assim muito valioso. Então deem valor ao que vocês vão ouvir agora. Esse segredo é 3, 2, 1. Estude! Esse é o segredo. Não tem outro jeito, gente. De tudo que a gente falou aqui, o segredo para chegar onde você quer chegar, seja, o teu objetivo é o quê? É ser músico profissional? Você vai ter que estudar muito mais que qualquer outro, que é o meu caso. Ah, não é ser músico profissional, eu quero ser músico de igreja, mas você quer ser bom músico, né? Acho que ninguém acorda um dia falando, ah, vou ser músico, mas acho que eu vou ser um músico ruim. Não, todo mundo quer ser um músico meramente bom. Só que nem todo mundo faz o que tem que fazer para chegar lá. O único jeito, então, é estudar. Ah, eu já sou músico, eu já sou oficializado, mas eu ainda quero melhorar mais. Não tem outro jeito, é estudar. Alguns contratam professor particular, como é o caso do Ademir, que já é músico oficializado há anos, tocava um trombone em dó da Veril, aquele F610 curtinho, começou a fazer aula comigo, evoluiu muito, se tornou outro músico, comprou um instrumento bom em si bemol longo, desembolsou um dinheiro bacana e está evoluindo. Então, o Paulo também é a mesma forma, já é músico oficializado há muitos anos, tem um bom instrumento, ele me procurou e está fazendo aula para evoluir além do que ele já fazia. Ó, o Vildomar mandou aqui, ó, estude, 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 depois estude, estude, estude. Não tem outro jeito, gente. É de fato só estudando para a gente chegar onde a gente quer chegar. Estimule o seu objetivo, defina o seu objetivo e estude. Né? Hoje a gente tem aí muita informação, não pode contratar um professor particular, não pode alguma coisa. Pô, tem a internet aí, a gente tá aberto aí, tem muita informação na internet e muita gente top, né? Muita gente que muito mais renomado. Eu ainda não sou profissional, ainda estou cursando a faculdade, mas tem muita gente aí que já é músico profissional há anos, tem uma carreira longa aí, tá na internet dando informação de graça pra gente, de graça mesmo, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, ó, bons estudos, José Lucas Goulart.